Olá pessoal, tudo bem? No vídeo passado nós começamos a falar sobre os governos militares no Brasil. E aí eu disse a vocês que nós estudamos os governos militares em 4 fases diferentes. Né? O chamado PAEG, que foram as reformas da economia brasileira, o milagre econômico, o segundo PND e a crise dos anos 80, conforme está na tela para você ver aí. Então essas são as 4 fases que nós dividimos os governos militares no Brasil, que ficaram durante 21 anos no poder. Então, nós falamos no vídeo passado sobre o PAEG, né, que foi o quê? Que foram grandes reformas estruturais da nossa economia. Né? Do ponto de vista tributário, o governo criou vários tributos, concentrou os tributos nas mãos da União, né? Criou impostos sobre valor agregado e não em cascata, né, como era até então, e também fez reformas do âmbito monetário financeiro. Criou o Banco Central, criou um sistema financeiro de habitação, né, junto com o BNH, que era um banco que passaria a financiar construção civil no país. Ou seja, as reformas do PAEG, né, de 64 a 67, acabaram preparando o terreno para o posterior crescimento da nossa economia. Ok? Então, o Castelo Branco ficou no poder de 64 a 67. Depois nós tivemos o Costa e Silva, que tomou posse e foi até 69. Depois tivemos o Médici, que foi até 74. Então esses dois presidentes, o Costa e Silva e o Médici, foram os presidentes da fase chamada milagre econômico. Agora, por que esse nome? Né? O que aconteceu nesse período para ser chamado de milagre econômico? Então, olha só, quem assumiu o Ministério da Fazenda era um economista chamado Delfim Neto, né? E ele preparou o país para o crescimento rápido. Né? De que maneira? Então, olha só, vamos acompanhar comigo aqui então os tópicos. Primeiro, o governo passou a investir fortemente em infraestrutura, energia, transportes, comunicações, siderurgia, mineração. O governo passou a investir nesses setores, né, fazer obras, investimentos públicos. O governo aumentou investimentos também e a quantidade de empresas estatais. Então houve um grande aumento de empresas estatais para justamente poder tocar esses investimentos públicos maiores. Tá? E, principalmente, o governo expandiu fortemente o crédito na economia. O crédito. Ele passou a reduzir juros e facilitar o acesso a dinheiro para as pessoas poderem comprar, principalmente, bens de consumo duráveis e construção civil, né? Construção de moradias, de casas. Né? O que são os bens de consumo duráveis que foram incentivados naquela época? Principalmente automóveis, eletrodomésticos e televisores. Você tinha praticamente uma expansão aí de 25% a 30% ao ano nesses setores, naquele período. O setor crescia muito fortemente. Até, né, fazer um parênteses, houve a Copa do Mundo de 70, que foi a primeira Copa em cores na TV brasileira e aumentou muito a compra de televisores por conta disso também, naquela época, em 70, em que o Brasil até foi tricampeão mundial, né, de futebol, né, a Copa no México. Ok? Um outro fator também do milagre econômico foi a entrada de capital externo no Brasil. Né? Havia uma alta liquidez internacional, ou seja, com outras palavras, havia dinheiro barato no mundo, havia dinheiro em circulação no nosso mundo a juros baixos, e o governo na época passou a tomar dinheiro emprestado. Para quê? Para ajudar a financiar esses gastos maiores, para ajudar a financiar esses gastos públicos e esses altos investimentos feitos pelo governo na época. Ok? Então, isso acabou até gerando, de certa forma, depois, um aumento da dívida externa. Ok? Então, olha só.
quais então foram as consequências do milagre econômico? Né? Quais foram os impactos que isso gerou, esse período chamado milagre econômico? Então, primeiro, altas taxas de crescimento do PIB, em torno de 10 a 11% ao ano em média. Então, naqueles 6 ou 7 anos ali do período do milagre econômico, o nosso PIB cresceu a taxas próximas de 10% ao ano. Né? Então, daí o nome milagre econômico. Né? Enquanto o mundo não crescia, enquanto o mundo crescia pouco, o governo brasileiro na época se vangloriava de que, olha, o Brasil é uma exceção ao mundo. Aqui no Brasil está havendo um milagre econômico, né? Um crescimento forte da economia. Era como se o Brasil fosse a China daquela época. A China que é atualmente, cresce a taxas elevadíssimas, é como se o Brasil fosse a China dos anos 70. Okay? Vocês até podem acompanhar agora aí um trechinho curto de um documentário enaltecendo o crescimento brasileiro. Podem ver aí. Em 64, crescíamos apenas no Produto Interno Bruto em 2,9%. Em 74, 10% de expansão no Produto Interno Bruto. É qualquer coisa de espetacular, quando o Japão, no ano passado, chegou a um crescimento zero. Quando os níveis de desemprego nos Estados Unidos vão a 8 milhões de pessoas. E quando o mundo, premido pela crise do petróleo, se debate em profunda convulsão econômica. Você imaginou o que nos teria acontecido se essa crise fosse há 11 anos atrás? Nem é bom pensar. Uma outra consequência do milagre econômico foi o aumento da produção industrial e das exportações. Então, o nosso parque produtivo industrial passou a ficar mais diversificado, né, por conta desses investimentos que eu falei agora há pouco em infraestrutura, em alguns setores específicos. E por conta disso, o Brasil passou a exportar mais. Né? O Brasil passou a ter uma maior pauta de exportações, inclusive de bens industrializados, que até então não havia tanto. Né? E outra consequência do milagre econômico foi o aumento da dívida externa. Né? Por quê? Porque, como eu já disse, o governo captava recursos para se financiar, recursos externos. Né? O governo tomava dinheiro emprestado, que era barato naquela época, do resto do mundo. Então, essa tomada de capital externo também contribuiu para elevar o nosso endividamento externo. Então, essa foi uma outra consequência do milagre econômico. Ok? Outra coisa interessante também para se falar sobre o milagre econômico. Passou a haver uma concentração econômica de bancos, empresas. O governo federal incentivava que houvesse fusões de empresas, fusões de bancos. Então, essas empresas passaram a ficar cada vez maiores, né? Ocorrendo a chamada concentração econômica no Brasil. Né? Outra consequência do milagre econômico, a proliferação de empresas estatais. Né? Como já disse agora há pouco, o governo passou a criar várias empresas para tocar as obras, para fazer investimentos. Então passou a haver uma proliferação, uma grande quantidade de empresas estatais naquela época também. Né? Outro efeito do milagre econômico, né, outro ponto importante para se falar do milagre econômico, foi a expansão de várias obras públicas no Brasil sem qualquer tipo de planejamento, né, sem qualquer tipo de prognóstico ou de planejamento para longo prazo. Simplesmente decidiu-se fazer uma obra, começava a fazer a obra sem medir as consequências dela, né, em grande parte para longo prazo. Por exemplo, um exemplo famoso é a rodovia Transamazônica. Então, vocês podem acompanhar aí um pouquinho da inauguração dela, também de um documentário, e depois como ela ficou, né? Como ela está até hoje, para vocês verem a consequência de um gasto público muito grande para uma obra que até hoje não é a solução para muita coisa.
foi também um efeito do chamado milagre econômico. E a principal consequência do milagre econômico, essa é muito importante a gente poder frisar agora no final do vídeo, é o aumento da concentração da renda no Brasil. É inegável que o Brasil tinha já um histórico de renda concentrada. Desde 1500, o Brasil é um país que tem uma desigualdade social muito grande, de renda muito grande. Isso não era novidade. Mas nesse período do chamado milagre econômico, aconteceu um aumento da concentração de renda. Por quê? Quando o governo deu crédito, quando o governo incentivou o crédito à população para comprar automóveis, para construir suas casas, como eu falei agora há pouco, esse crédito ia para quem? Ia para as classes média para cima. Eram as classes média e alta que puderam se beneficiar desses créditos. Então as classes mais pobres não tiveram acesso a esse crescimento todo naquele período. Então, resumindo, o milagre econômico, na verdade, foi um crescimento econômico muito grande naquele período, mas os ricos ficaram mais ricos, a classe média pôde enriquecer também, pôde melhorar de vida, mas as classes pobres não tiveram acesso a essa expansão da renda naquele período. Então, por isso que nós dizemos que ocorreu um aumento da concentração da renda naquele período. Ok? O governo, o Delfim Neto, atribui-se a ele uma famosa frase que ele disse uma vez que essa frase não era dele, ele disse que ele nunca falou isso, na visão dele, mas uma frase que ficou famosa nesse período, que era o quê? A ideia do bolo. Ou seja, você não pode repartir o bolo enquanto ele cresce. Então, primeiro, você tem que deixar o bolo crescer para depois dividir as fatias. Não me diga! Ok? Deixa o bolo lá crescendo no forno, lá, com fermento, deixa ele crescendo. A hora que o bolo crescer, você divide as fatias com as pessoas. Você não pode querer dividir o bolo antes dele crescer. Então, era o mesmo raciocínio para o crescimento econômico. Olha, então primeiro, deixa a economia crescer, deixa o país crescer primeiro, que aí naturalmente as classes mais baixas, as classes mais pobres, vão se beneficiar desse crescimento econômico. Assim, elas vão pegar uma carona no crescimento e vão se beneficiar com isso. Então essa era a ideia que o governo tinha naquela época. Crédito fácil para as classes que podem pegar o crédito facilmente. E depois o país cresce como um todo. Mas a gente percebe que não aconteceu muito isso. A gente percebe, até hoje, a nossa desigualdade de renda é muito alta. Ok? Então, encerramos. E no próximo vídeo, vamos falar sobre a próxima fase dos governos militares, que é quando sai da presidência o Médici e entra o general Geisel. E aí o Geisel vai instituir o chamado segundo PND. E vai ser a terceira fase, que falaremos no próximo vídeo. Ok? Um abraço, até breve. Tchau. 90 milhões em ação, pra frente Brasil.